Boa noite, né? Quero começar agradecendo aos organizadores, né, da Olimpíada Brasileira de Linguística, em especial ao Rodrigo, né, pelo convite para realizar essa palestra. E o tema que eu vou abordar hoje é linguística cognitiva, bases semânticas e pragmáticas. Bom, então, como se sabe, né, a linguística enfoca o estudo da faculdade da linguagem, né, que é entendida como uma propriedade comum aos seres humanos, né, capaz, inclusive, de distinguir a espécie humana de outras espécies animais. Então, a área se constitui como um conjunto de perspectivas teóricas, né, que representam, na verdade, diferentes hipóteses a respeito desse objeto tão complexo, né, e abstrato, que é a faculdade da linguagem, né? É isso que permite, por exemplo, né, que qualquer criança em torno de 3 anos de idade fale qualquer língua que ela for exposta. Então, embora existam diferentes teorias, né, e diferentes perspectivas teóricas, como eu falei, né, diferentes hipóteses, há alguns pontos de convergência, né, em função daquilo que, a partir das pesquisas, todos os linguistas concordam, né? Então, primeiro é que todas as línguas são bem formadas, lógicas e governadas por regras, né? E o fato de que todas as línguas são articuladas e apresentam estruturas formais similares e diferentes níveis de análise, né? Então, no âmbito dos sons, né, que é o que se estuda na fonética e na fonologia, né, o nível da morfologia e a estrutura das palavras, da sintaxe, né, um elemento importante nas línguas do mundo, por exemplo, é a ordem vocabular básica, né, que as línguas definem uma ordem vocabular básica e toda essa organização, né, dos constituintes, né, que diz respeito à sintaxe. A semântica, que vai tratar, né, do significado, e o nível pragmático, que seria esse, né, do uso da língua em contexto, né? Bom, eu vou começar pela pragmática, porque, na verdade, eu vou enfocar um fenômeno pragmático, né? A pragmática também é uma área muito vasta, existem diversos fenômenos, né, que são estudados no âmbito da pragmática, mas eu recortei aqui aquele fenômeno que é mais diretamente relacionado com a organização conversacional, né? Então, a ideia de que a comunicação humana é basicamente uma atividade cooperativa, né? Então, os participantes de um evento comunicativo tendem a cooperar uns com os outros para facilitar a compreensão mútua e desenvolver atividades conjuntas, e então isso acontece não só no âmbito da linguagem, né? Se duas pessoas estiverem cozinhando juntas, né, vai haver cooperação, se estiverem trocando o pneu juntas, vai haver a cooperação. E no âmbito da linguagem não é diferente. E o filósofo, então, Paul Grice, né, nesse texto que ele escreveu chamado Logic and Conversation, né, Lógica e Conversação, ele vai falar desse princípio cooperativo e as máximas conversacionais associadas a esse princípio. Então, são 4 máximas, né? A máxima da quantidade, da qualidade, da relevância e a máxima de modo. Bom, a máxima da quantidade vai dizer o seguinte: não diga nem mais nem menos do que é necessário. Né? Então, se eu pergunto para alguém quantos irmãos você tem, e vamos supor a pessoa tem 3 irmãos, a pessoa não vai me falar 2, porque quem tem 3 tem 2, né? Não vai falar 1, porque implicitamente o que se espera é exatamente isso, né? Não diga nem mais nem menos do que é necessário. Então, se a pessoa dissesse 2, embora ela também tenha 2, nós pensaríamos que ela tem exatamente 2, né? Por conta do princípio, né, da máxima da quantidade. A máxima da qualidade diz seja verdadeiro.
né? E a gente vai retornar a essa máxima quando, no finalzinho aqui da palestra, que eu vou falar um pouquinho de fake news. Mas a máxima seja verdadeira é justamente isso, né? A gente espera que, nas nossas trocas conversacionais, nós sejamos verdadeiros. Então, se você está, por exemplo, num ponto de ônibus e pergunta para alguém: você sabe que ônibus passa no centro? E a pessoa diz um número, você não vai achar que é uma pegadinha, né? Você vai partir do princípio que a pessoa está sendo verdadeira. Então, o Grice vai dizer, né, são pontos de referência. Né? Aí vocês podem dizer, mas as pessoas mentem. Sim, mas as máximas, né, que explicam por que muitas vezes a gente cai na mentira. Né? E também, se for uma mentira, mas o interlocutor tenha evidências de que é uma mentira, então o Grice vai falar que, na verdade, ele está cooperando porque ele quer que você estabeleça algum tipo de inferência, né? que o Grice chamou de implicatura. Então, se você abre uma janela num dia chuvoso e diz para o seu interlocutor que está ao seu lado: que dia lindo para ir à praia, ele está vendo que as evidências são contrárias, então ele vai imaginar que você está fazendo uma ironia. Está sendo irônico, então não tem problema, mas a máxima está ali como esse ponto de referência. A máxima de relevância vai dizer: torne sua contribuição relevante para a conversa em curso. Então, se a conversa está girando em torno de carros usados, não se espera que, de repente, alguém comece a falar de culinária. Né? Nós temos até algumas estratégias, né, que nós usamos quando a gente quer mudar de assunto numa conversa. A gente até diz, mudando de assunto, como se fosse um pedido de permissão para violar a máxima da relevância. Ou então alguém, né, se uma pessoa muda de assunto rapidamente, alguém pode dizer: mas o que isso tem a ver com o assunto? Pressupondo também que as contribuições têm que ser relevantes ali naquela conversa. E, por fim, a máxima de modo, né? Seja claro, evite obscuridade e prolixidade. Então, também não se espera que, numa conversa espontânea do dia a dia, né, uma pessoa comece a falar usando termos que são jargões da sua área de especialidade, né? Ou comece a falar numa língua estrangeira sem ter certeza que as pessoas que estão ali conheçam aquela língua. A máxima vai dizer: seja claro, né? Evite obscuridade, prolixidade e tudo mais. Bom, então, né, esse então é um fenômeno pragmático, né, que é o que eu vou destacar aqui nessa palestra. Como eu falei, existem outros, né, estudo dos deíticos, né, estudo das pressuposições, os atos de fala, né, que também é uma área muito interessante, e tudo mais. Mas eu vou passar agora, então, a falar de semântica. Né? E aí, assim, na tradição linguística, a gente tem uma semântica, né, que a gente pode chamar de semântica objetivista, que é a semântica de condições de verdade, né, que vai tratar da associação entre significado e condições de verdade. Então, essa semântica, né, estabelece justamente isso, né, essa relação entre linguagem e realidade, e aí vai atribuir valores de falso ou verdadeiro às sentenças, né? Na medida em que elas correspondam à realidade ou não. Então, se eu digo hoje é segunda-feira e nós podemos verificar que é verdadeiro, então essa sentença tem significado. Se eu dissesse hoje é terça-feira e também a gente tem condições de verificar que isso é falso, a sentença também tem um significado. Né? Então, na semântica de condições de verdade, há sempre que se estabelecer essa relação, né, entre se verificar, né, de alguma maneira, essa relação entre linguagem e realidade. Então, é uma semântica baseada na filosofia anglo-americana e na lógica, né? E o significado é visto como relação entre sentenças e realidade objetiva, sem depender da mente, né, das percepções ou das crenças dos falantes. Bom, no âmbito, então, da linguística e dos modelos, né, teóricos, a gramática gerativa, né, que foi proposta por Chomsky, e que propõe, né, que a linguagem é uma faculdade cognitiva inata e autônoma,
O Chomsky vai dizer, né, que o interesse dele em estudar a linguagem é porque a linguagem é um espelho da mente, mas a semântica adotada na gramática gerativa é a semântica de condições de verdade, né? É a semântica dessa relação entre linguagem e mundo. A gramática gerativa, então, ela propõe uma perspectiva modular que vai tratar a linguagem como um módulo, né, diferente de outros módulos cognitivos, como o raciocínio matemático, a percepção, né? Na linguagem vai haver regras, né, específicas da linguagem, e mesmo no âmbito da linguagem, né, o módulo sintático vai ter seus princípios e regras próprias e vai ser independente também dos outros módulos, fonológico, semântico e etc. Né? Então, no âmbito, por exemplo, do modelo gerativo, não se pode buscar uma explicação semântica para um fenômeno sintático. Né? O que é a sintaxe tem que ser resolvido na sintaxe, e é o output do que é processado aí que vai, então, para o módulo semântico e assim por diante. Bom, e aí a linguística cognitiva ela vai surgir justamente a partir de uma insatisfação, né, de alguns alunos do Chomsky, quer dizer, pessoas que trabalhavam no modelo gerativo, como o George Lakoff, né? Mas eles começaram justamente a ter uma insatisfação com essa proposta, né, do modelo, essa perspectiva modular. Né? E eles começaram, então, a investigar as relações entre sintaxe e semântica. Né? E aí começaram a dedicar uma atenção especial à caracterização do significado como conceptualização, né? Como algo mental. Então, como eu já falei, né, o ponto de partida vai ser essa insatisfação de alguns alunos do Chomsky. Inicialmente, eles desenvolvem, ainda no âmbito do modelo gerativo, uma semântica gerativa, né, com o objetivo de incorporar o significado à análise linguística, mas a semântica gerativa ainda é uma semântica objetivista e acaba não dando certo. E aí esses estudiosos começaram, então, a se preocupar em desenvolver um modelo semântico cognitivista. E aí começaram a conversar, né, a dialogar com pesquisadores de áreas afins, né, que estivessem, né, preocupados com essa questão do significado, né, da construção do significado na mente. Então, teve um primeiro congresso, né, que foi organizado pelo George Lakoff na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e aí foram chamados, né, não só linguistas, mas antropólogos, psicólogos, cientistas da computação, lógicos, né, mas pessoas que estavam desenvolvendo pesquisas sobre essa questão, né, das relações entre significado e mente. E também, né, a semântica cognitiva, que passa então a ser desenvolvida, ela vai então ser fundamentada numa corrente filosófica que se chama realismo internalista. Né? Então, no livro Reason, Truth and History, né? Razão, Verdade e História, o filósofo Hilary Putnam vai dizer que não há uma descrição objetivamente correta da realidade, né? Um ponto de vista divino. Né? Não há um acesso privilegiado à realidade de um ponto de vista externo. Então, não que a realidade não exista, né? Mas a ideia é que o nosso acesso à realidade, né, ele vai estar ancorado nas características e nas restrições da nossa cognição. Né? Então, o Lakoff traz essa ideia, né? Renomeia o realismo internalista de realismo experiencialista, ou experiencialismo, né? E então vai propor que as relações entre estrutura gramatical e mundo objetivo são mediadas e engendradas pela cognição. Então, ao invés daquela relação direta entre linguagem e realidade, né, proposta pela semântica de condições de verdade, a relação entre linguagem e realidade é mediada pela cognição. Bom,
Só para ilustrar um pouco isso, antes de continuar, né, se a gente pensar na percepção de cores, né, nós temos dois fotorreceptores, né? Já os pombos têm três. As cascavéis conseguem enxergar o infravermelho, por isso conseguem caçar à noite, né? Então, a gente já percebe só daí, né, pela nossa cognição, que é ancorada nas nossas restrições, nesse caso, né, do nosso aparato ocular, a nossa percepção de cores, né, já vai ser um pouco diferente, né, da percepção dos coelhos, por exemplo, ou das cascavéis, enfim, né? Existe essa restrição, né, em função daquilo que o nosso corpo vai poder, né, que nós vamos poder conceptualizar, né, com base na nossa estrutura corporal. Bom, então, no desenvolvimento da semântica cognitiva, né, alguns conceitos a gente pode dizer que são conceitos básicos, né, que foram conceitos muito iniciais, propostos bem no início, que é a noção de categorização e protótipos, a noção de frame, e que foi proposta, né, por Fillmore, e a de esquema imagético, né, proposta por Johnson. Bom, com relação à categorização e protótipos, as pesquisas, né, foram realizadas no âmbito da psicologia experimental, né, pela Elinor Roche e colaboradores. E a ideia, então, ela pesquisou fruta, mobília, veículo, arma, legume, ferramenta, ave, esporte e brinquedo, né? E os informantes, então, deviam julgar se os itens que eram apresentados eram bons exemplos das categorias indicadas, né? Então, o que aconteceu, né? Os informantes liam numa tela, né, algo do tipo: a cadeira é parte da mobília. E aí eles tinham que dizer sim ou não, e ela também anotava o tempo, né, que eles demoravam para dizer sim ou não. E o que ela descobriu? Né? Que cadeira, sofá, mesa, cama, eles são consensualmente indicados como mobília. Né? Então, as pessoas clicavam sim rapidamente. Mas coisas como cinzeiro, rádios, né, relógios, vasos, né, já eram exemplos mais periféricos. Algumas pessoas diziam sim, outras não, né? As que diziam sim podiam demorar um tempo maior para dizer e tudo mais. Então, aí que ela vai propor, né, que as categorias não são como sempre se pensou, né? Inclusive, né, o modelo clássico de categorização, que é o modelo aristotélico, vai falar de uma categorização em termos de tudo ou nada, né? Então, ou algo é um elemento, um membro da categoria, ou não é. E ela vai dizer, então, que não, né? Que as categorias são prototípicas. Você vai ter um protótipo, né? Que é algo que é central, que é um exemplar, né, daquela categoria, e elementos que estão na categoria, não estão fora da categoria, mas são menos prototípicos, né? Então, outro exemplo aqui, com a categoria ave, né? Então, se eu tenho, por exemplo, o sabiá, ele tem todos os traços, né, definidores da categoria. Então, tem bico, tem 2 pés, põe ovos, tem 2 asas, tem penas e pode voar. Já o avestruz, ele tem todos menos um, porque não pode voar. O pinguim vai ser mais periférico ainda, né? Porque tem bico, tem 2 pés, põe ovos, mas não tem asas, não tem penas e não pode voar, né? Então, isso vale também, né, quando o Lakoff vai trabalhar com a teoria dos protótipos a partir desses estudos, para as categorias linguísticas. Né? Então, você pode, ao invés de pensar se algo é, por exemplo, um verbo ou não é um verbo, né, você pode ter verbos bem prototípicos e verbos menos prototípicos, que ainda são verbos. Por exemplo, no caso do gerúndio, né? Você tem ali, você pode ter algo que indica uma ação, mas que não tem a flexão modo temporal e número pessoal, né? Então, seria uma espécie de pinguim dos verbos, vamos dizer assim. Né? Bom, agora passando para a noção de frame, né, que foi também uma noção proposta por Fillmore, Charles Fillmore, né?
Na verdade, o Fillmore nunca se considerou um pesquisador da linguística cognitiva, né? Mas a noção de frame ela é bastante importante, foi adotada na área e é essencial, porque, na verdade, o Fillmore lançou essa noção quando ele estava também incomodado com a semântica de condições de verdade e propôs o que ele chamou de uma understanding semantics, né? Uma semântica da compreensão. E aí, na semântica de condições de verdade, por exemplo, você poderia definir o significado de uma palavra, né, listando os traços essenciais ali do significado da palavra. Né? E aí o Fillmore pegou a palavra bachelor, né, que seria correspondente ao nosso solteirão, e disse, bom, em termos de traços, é mais humano, masculino, mais adulto, não casado. Mas ele fala, se fosse só isso, se o significado fosse só isso, por que eu não chamaria o Papa de solteirão? Por que eu não, né? É humano, adulto, masculino, não é casado? Né? Mas a ninguém ocorreria chamar o Papa de solteirão. Por que eu não chamaria o Tarzan de solteirão? Né? E aí ele vai dizer isso justamente para dizer, olha, além desses significados, desses traços, é preciso haver expectativas culturais, né? E nesse caso aí, expectativas culturais referentes a uma idade apropriada para o casamento. A mesma coisa a palavra vegetariano, né? A gente poderia dizer, alguém que não come carne, né? Mas para começar, por que existe essa palavra? Porque existem expectativas culturais de que as pessoas comam carne. Por exemplo, existem várias pessoas que não comem várias coisas, né? Tem gente que pode não comer abacaxi, mas a gente não tem uma palavra para pessoas que não comem abacaxi, porque isso não é relevante a ponto de ter né, de precisar de todo um frame e falar, né, dessas expectativas culturais referentes a esse assunto. Então, isso também é mais uma evidência de que não é só uma questão, né, da relação entre linguagem e mundo, porque nem tudo que existe no mundo, né, de nem tudo a gente fala, a gente quer falar. Né? Então, ele vai propor essa noção de frame justamente, né, para tratar do significado dessa forma que não é um significado como a gente vê no dicionário, lista de traços, mas é um significado enciclopédico. Né? Você precisa ter uma série de conhecimentos para entender o significado daquela palavra e o conhecimento também de expectativas culturalmente compartilhadas. A noção de frame também está bastante associada à noção de ponto de vista, né? Então, o Fillmore dá um exemplo, que é a da diferença entre as palavras coast e shore, em inglês, que se referem objetivamente a esse limite entre a terra e o mar. Mas a gente usaria coast, por exemplo, para falar de uma viagem from coast to coast, se fosse uma viagem por terra. Né? E uma viagem from shore to shore, se fosse uma viagem por mar. Em português, a gente tem essa diferença, terra-solo, né? Que também pode se referir à mesma faixa geográfica, mas eu diria terra-vista, se eu estivesse, né, no mar, e nesse paraquedas, as pessoas podem dizer, já estamos chegando ao solo. Né? Então, a diferença está não no que é a referência objetiva, mas a perspectiva, o ponto de vista, né? Se é da terra ou se é a partir do mar. Desculpe, do ar, né? ou do mar. E outro conceito também bem básico é o de esquema imagético, né? Que são, na verdade, versões esquemáticas de imagens, né, que nós armazenamos também na nossa mente, que são concebidas como representações de experiências corporais, né, tanto experiências sensoriais quanto perceptuais, né, em nossa interação com o mundo. Então, essa noção foi proposta por Johnson e por Lakoff também. Então, é a nossa experiência ancorada no corpo,
né, como andar ereto, com a cabeça acima do tronco, tendo os pés como base, etc., que vai permitir que nós criemos uma série de esquemas imagéticos. Por exemplo, o esquema imagético de trajetória, né, que nós saímos, em geral, na nossa movimentação, de um ponto de partida, andamos um percurso até chegar a um destino. Né? A noção de container, né? O nosso próprio corpo pode ser concebido como um container, como uma parte de dentro, uma parte de fora. A ideia de força, né? Nós imprimimos força no mundo para abrir uma porta, para, né, diversas coisas. E equilíbrio, né? Que nós precisamos ter para ficarmos em pé e tudo mais. Então, todas essas experiências corporais acabam fazendo com que nós criemos esses esquemas mentais, né? Que são, na verdade, não são detalhados, né? São, como o próprio nome está dizendo, são bem esquemáticos, e falemos do mundo, né, muitas vezes, imprimindo esses esquemas ao mundo. Então, a gente pode dizer o barco navegou para dentro do túnel, né, embora o túnel não seja exatamente um container, né, ele jogou o lixo fora. Né, e, metaforicamente, a gente pode dizer, ela colocou uma roupa confortável e se jogou para dentro das cobertas, né, como se as cobertas fossem um container. Ou ele colocou toda a raiva para fora, né, que é uma metáfora, né, em que a raiva é concebida como um líquido, né, que está nesse container que é o nosso corpo. Bom, então esses três conceitos, né, como eu já falei, são conceitos bastante básicos, né, e fundamentais em linguística cognitiva, né, e que constituem ali os alicerces da semântica cognitiva. Existem conceitos também que são associados aos modelos teóricos específicos que existem, né, em linguística cognitiva, né, como é o caso da teoria da metáfora conceitual, né, proposta por Lakoff e Johnson, da gramática cognitiva, proposta por Ronald Langecker, a teoria dos espaços mentais, proposta por Fauconnier, e a teoria da mesclagem conceitual, que é uma teoria no âmbito da teoria dos espaços mentais, proposta por Fauconnier e Turner. Bom, então, começando, né, com a teoria da metáfora conceitual, a ideia, então, né, que o conceito que é importante aqui é propriamente o de metáfora conceitual. Então, o Lakoff e o Johnson vão dizer, né, no livro Metaphors We Live By, que eles publicaram em 1980 e foi traduzido em português para Metáforas da Vida Cotidiana, que o nosso sistema conceitual ordinário, em termos do qual pensamos e agimos, é basicamente de natureza metafórica. Né? Então, eles vão propor nesse livro que as metáforas não são simplesmente figuras de linguagem, né? Mas elas são processos de pensamento que se refletem na linguagem. Né? Então, uma metáfora bastante usual é a do tempo como espaço. Né? Como o tempo é bastante abstrato para nós, que nós não podemos acessar com os nossos sentidos, nós não podemos ver o tempo, não podemos pegar no tempo, nós usamos, né, a nossa conceitualização do espaço para falar de tempo. Então, a gente pode falar do tempo como uma entidade, né, que se desloca no espaço. E aí, né, usando o esquema imagético de trajetória, né, o tempo seria essa entidade que está chegando, né, que está se aproximando do falante. Né? No caso do ego, aqui que eu coloquei no esquema, seria o falante. Então, quando a gente diz coisas do tipo, o Natal está chegando, né? Então, o Natal é essa entidade que se desloca até nós. Mas a gente também pode dizer que o tempo é um local. A gente também pode conceptualizar o tempo como um local. Né? E aí é o falante que está indo até o tempo. Né? Estamos chegando no Natal. E aí, por conta disso, nós concebemos, né, em português, o futuro como o que está à nossa frente. Né? Então, a gente diz coisas do tipo, daqui para frente vou estudar mais. E o passado, né, é
esse local que ficou para trás, né, na nossa trajetória. Então, a gente pode dizer, lá atrás, frequentei aulas de dança, né? Mas tem que ser assim necessariamente, né? Não. Né? Então, um estudo relativamente recente, né, feito pelo Rafael Nunes e a Yves Switzer, sobre o Aimara, que é uma língua falada nos Alpes andinos, né? Em Aimara, a conceptualização do tempo como espaço vai trazer o futuro como o local que fica atrás e o passado como o local que fica à frente. Porque, na verdade, a conceptualização não é como a nossa, de um deslocamento no espaço, mas sim uma conceptualização mais contemplativa, né? De alguém, por exemplo, que está observando uma paisagem. Então, a paisagem que está ali na frente é o que se conhece, é o passado, né? O que está atrás nós não podemos ver, então é o futuro. Então, em Aimara, quando eles dizem até o dia de trás, quer dizer até amanhã. E quando eles dizem ano da frente, é o ano passado. Né? Para nós fica até difícil de conceptualizar, mas é assim que acontece, né? Mostrando, mais uma vez, que é uma conceptualização metafórica do tempo como espaço. Bom, falando agora, então, de conceitos que são importantes em gramática cognitiva, né, que é essa vertente que foi proposta pelo Ronald Langecker, né, basicamente nesses 2 livros, Foundations of Cognitive Grammar, o Langecker, então, vai propor a noção de construal, né, quando ele propõe, ele faz várias propostas para tratar do significado como conceptualização, e a noção de construo, ela, de uma certa forma, retoma a noção de frame e ponto de vista, né? Porque ele define como a capacidade humana de conceptualizar a mesma situação de modos alternativos. Né? Então, se a gente pensar nesse objeto que está aqui à esquerda no slide, eu posso falar, é um copo com água, né? Seria o construal 1. Ou o construal 2 é a água do copo. Construal 3, o copo está quase cheio. Construal 4, o copo está quase vazio. Né? Então, são diferentes maneiras, né, de conceptualizar a mesma situação, colocando em proeminência, né, diferentes aspectos do conteúdo conceptual. Então, Langecker vai chamar esse conteúdo conceptual mais amplo, né, que é evocado por uma expressão de escopo, e vai propor, então, essa noção de proeminência, né, ou perfilamento, em inglês profiling, né, que é o ponto focal que uma expressão evoca, né, considerando-se todo o conteúdo conceptual. Então, ele dá um exemplo da palavra hipotenusa. Né? Qual é o escopo da palavra? Né? É o triângulo retângulo. Mas a palavra vai perfilar o lado oposto, vai colocar em proeminência o lado oposto ao ângulo reto no triângulo retângulo. Indo, então, agora para a teoria dos espaços mentais, o Fauconnier, quando propõe a teoria, né, basicamente nesses 2 livros, Mental Spaces e Mappings in Thought and Language, ele fala dos espaços mentais, né, como domínios que são criados à medida que o discurso se desenvolve. Então, são domínios locais, por exemplo, diferentemente, né, dos frames, né, que são domínios também, mas estão armazenados na nossa memória de longo prazo. Né? Já os espaços mentais, eles são criados à medida que o discurso se desenvolve. Então, se eu digo, por exemplo, está calor, eu vou tomar como ponto de partida o espaço que o Fauconnier chamou de espaço base, né? Que é o aqui e agora da comunicação. Então, como nós estamos no Rio de Janeiro, supondo, né, que nós estejamos no Rio de Janeiro, se eu falo está calor, nós vamos admitir que está calor na base. Se eu quisesse dizer que está calor em outro lugar, eu teria que usar um construtor de espaço mental.
né? Que seria, por exemplo, na Inglaterra está calor. Então, eu saberia que essa referência não está na base, mas nesse outro espaço que foi criado, que é o espaço da Inglaterra, né? À medida que o discurso vai se desenvolvendo, nós vamos estabelecendo conexões entre elementos nos espaços. Então, é o mapping, né? Que é a projeção ou correspondência entre domínios espaciais. E os espaços são, logicamente, né, estruturados por domínios cognitivos estáveis, né, que são os frames e os modelos cognitivos idealizados, né, que é uma proposta que o Langecker, que o Lakoff faz com relação a frame também, né? Então, para dar um exemplo, né, de mapping e de espaços mentais, de todo esse processo, se eu tiver uma sentença como no filme Jack Nicholson é o Coringa, né, eu já sei que eu vou ter que criar 2 espaços mentais. A base, e a partir da base, já que eu tenho o Space Builder, né, o construtor de espaço no filme, eu vou criar um outro espaço, que é o espaço do filme. Jack Nicholson, que está na base, vai ter uma correspondência com o Coringa, que está no espaço do filme. Né? Então, a base é o ponto de vista, e esse espaço M, que foi criado, que é o espaço de representação, que é o espaço do filme, tem esse elemento, que é o Coringa, que está, então, em correspondência com o Jack Nicholson da base. E no âmbito, então, do modelo dos espaços mentais, e em parceria, né, o Fauconnier em parceria com o Turner, eles criaram a noção de integração conceitual, né, que vai justamente ser um conceito utilizado para explicar a criação de novos significados, né, a criatividade linguística. Então, na mesclagem conceitual, nós temos, no mínimo, 4 espaços, né, que são os espaços iniciais, que, em geral, há uma analogia, porque se estabelece uma analogia entre esses espaços, um espaço genérico que garante, né, de uma forma mais genérica, o que há de comum entre esses 2 espaços, e o espaço onde o significado novo é efetivamente criado, que é o espaço mescla. Né? Então, eu vou dar um exemplo que eles dão, que é um exemplo bem contemporâneo, que é vírus de computador. Né? Então, vírus de computador é uma mesclagem conceitual que vai mesclar o domínio da infectologia e da informática. Né? Então, o que acontece? No domínio da infectologia, nós temos os elementos vírus, né, e organismo. E aí nós vamos estabelecer um mapping, né, uma correspondência de vírus com o programa de computador. Isso porque ambos são ameaças, podem ser vistos como ameaças. E de organismo com o próprio computador, porque ambos podem ser vistos como sistemas. Na mescla, eu vou estabelecer uma fusão entre programa e vírus. Então, na mescla, o programa é um vírus. O que essa mesclagem me permite? Que agora eu possa pensar no domínio da informática, né, que é um domínio muitas vezes inacessível, né, em termos de conhecimento para a maioria de nós, eu posso compreender esse domínio em termos, né, do que acontece no domínio da infectologia. Então, por exemplo, quando um técnico de computador chega para alguém e diz, olha, o seu computador está com vírus, eu vou precisar passar um antivírus, né? Nós conseguimos entender o que vai acontecer, né? Mesmo que a gente não entenda os detalhes, né, do que vai estar acontecendo ali. Né? Então, no espaço mescla, se cria um novo significado, né, que permite, né, uma série de inferências e um entendimento, né, mais fácil daquele conceito que, de outra forma, seria mais difícil de entender. Então, né, para finalizar, eu vou falar dessa notícia, né, porque eu estou desenvolvendo uma pesquisa com uma pós-doutoranda, a Caroline Soares, sobre fake news.
Porque a gente percebeu que todas as fake news, elas envolvem uma mesclagem conceitual, né? E aí é uma mesclagem que pode ser uma mesclagem de um evento falso e um verdadeiro, ou de dois eventos verdadeiros, mas que acabam gerando um evento falso, né? E aí, essa que eu selecionei, a gente tirou da agência Lupa, né, que é uma agência que seleciona e explica por que as fake news são fake news e tal. E aí, no caso, né, tem esse senhor aqui, né, visitando o que é o túmulo de Fidel Castro, né? E na legenda da notícia está escrito assim: Tite, treinador da seleção brasileira, no túmulo do ditador comunista Fidel Castro. Entenderam a lacração agora? Bom, na verdade, não é o Tite que está aí, né? Na verdade, quem está aí é o presidente de Cuba. E o Tite havia feito, de fato, uma viagem a Cuba, mas não tinha ido visitar o túmulo, né? Então, se a gente monta a mesclagem, o diagrama da mesclagem, a gente pode ver que no input 1, né, tem uma imagem verdadeira, uma foto verdadeira do presidente de Cuba indo visitar o túmulo de Fidel Castro, e no outro também um evento verdadeiro, que é o Tite tendo ido a Cuba, visitando Cuba. Ok. Agora, por que eu posso estabelecer a analogia entre o presidente de Cuba e o técnico da seleção brasileira, né? Porque os dois são homens de meia idade, grisalhos e tudo mais. E a visita ao túmulo e a visita a Cuba, né, tem em comum o país Cuba. Bom, o que eu vou, então, projetar na mescla, né? Eu vou projetar o técnico da seleção e o presidente de Cuba, né? Então, na mescla, o presidente de Cuba é o técnico da seleção, né? E vou projetar também essa visita ao túmulo de Fidel Castro. Bom, qual é a estrutura emergente dessa mesclagem? Qual é o significado novo, né? Que o técnico Tite é comunista, né? O objetivo é provavelmente dessa notícia, né? E se a gente for pensar no que eu falei lá no início, né, das máximas conversacionais, a gente vê que as fake news, elas tentam dar evidências de que aquilo é verdadeiro, né? Então, elas vão montar o falso, mas a partir do verdadeiro, né? Para dar essa garantia, né? E garantir, de alguma forma, que as pessoas acreditem. Bom, então, para finalizar, né, resumindo, o que eu procurei mostrar aqui, né, que do ponto de vista da linguística cognitiva e da semântica cognitiva, a cognição é inerentemente corporificada, né? Então, o significado não é autônomo, ele é um significado enciclopédico, né? O pensamento abstrato está relacionado à experiência corporal sensório-motora. O significado é baseado no uso e na experiência. O significado reflete processos de perspectivização, como a gente viu, né, de ponto de vista, e também o significado é relativizado a domínios cognitivos, né, como é o caso dos frames, dos espaços mentais e tudo mais. Então, aqui são algumas referências. Obrigada.